eu louvo ao Senhor, eu te louvo, Senhor. Muito obrigado por esse presente, por poder pregar o teu evangelho. É isso que eu quero, é só isso que eu quero. Muito obrigado por esse dia, que o Senhor possa falar ao coração de muitos irmãos e amigos. Dessa feita, eu gostaria de trazer para vocês a seguinte mensagem: 7 características de um pastor segundo o coração de Deus. 7 características de um pastor segundo o coração de Deus. E eu gostaria de ler como base para essa mensagem Jeremias 3, versículo 15. Jeremias 3,15 diz assim: Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Eu vou repetir. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Portanto, eu quero compartilhar com vocês 7 características de um pastor segundo o coração de Deus. O que é um pastor? O que é a figura do pastor? Quem é um pastor? Pastor é um homem convidado por Deus, chamado por Deus, para que pudéssemos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Esse é um pastor. E esses homens chamados por Deus têm 7 características que marcam o seu coração, que marcam a sua vida, o seu ministério. Hoje, lamento informar que tem muita gente no ministério sendo pastor por absoluto desejo de aparecer, porque quer mandar, não quer ser mandado, é soberba, às vezes é inveja, às vezes é querer ter preeminência sobre o rebanho. Tem vários tipos de motivos. Para ficar rico é uma tolice, porque a maioria dos pastores que eu conheço, a maioria não vai ficar rico nunca. E dá glória a Deus por isso. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, quais são as 7 características de um homem segundo o coração de Deus? De um pastor segundo o coração do Pai? Primeira característica de um pastor segundo o coração de Deus é que o pastor segundo Deus tem preocupação com a restauração de cada um individualmente. O homem de Deus, um pastor segundo o coração do Pai, ele tem desejo de que cada irmão da igreja, cada filho de Deus ali prospere, cresça, amadureça, tenha uma vida boa, vença na vida, tenha uma restauração de vida plena. Olha o que diz Mateus 18, a partir do versículo 12. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixa para ele nos montes as 99 indo procurar que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer se sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então, para o pastor, segundo o coração de Deus, cada uma ovelha é importante, cada um tem um ritmo de crescimento e cada um é um no coração desse pastor, no sentido de que ele vai querer, desejar a bênção, a prosperidade, uma vida cristã vitoriosa, e não que se desvie, que se afaste, que caia, que deixe o evangelho. A segunda característica do pastor segundo o coração do Pai é que o pastor segundo o coração de Deus não se apacenta a si mesmo. Veja o alerta de Ezequiel, capítulo 34. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comereis a gordura, vestir-vos-ão de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Veja, o objetivo do pastor não é apacentar-se a si mesmo, não é comprar um avião, não é fazer implante de 10 mil reais do cabelo,
né, para botar cabelo, com medo de ficar careca. O objetivo do pastor não é ser um empresário, não é business. O objetivo não é se apacentar, é apacentar pessoas, é abençoar vidas, é levar o evangelho mais longe. Nós estamos nessa rádio, começamos agora há pouco pregando nessa rádio, porque era uma necessidade de se pregar o evangelho. Esse momento aqui, ele não é de graça, ele é pago para que outras pessoas possam ser abençoadas. Então eu e o pastor Melco, nós estamos aqui como um ministério para servir as pessoas e não se apacentar. Eu não sou candidato a nada. Vocês só ouvem a minha voz. E a minha voz clama no agreste de Pernambuco, dizendo: gente, grande é Jeová. É apacentar a ovelha, é ver você bem. Eu estou pregando aqui temas relevantes para abençoar a sua vida. Em terceiro lugar, a terceira característica do pastor segundo o coração de Deus é a seguinte: ele não exerce domínio sobre o rebanho. Tem gente que tem um domínio sobre um rebanho, chama-se isso de cobertura espiritual. Eles querem mandar no rebanho. Eles querem dizer até o dia que é certo para fazer sexo ou não, quer dizer como o casal deve fazer sexo, se mete na vida financeira da família, quer que a família desempregada entregue dízimos na igreja, dá grito nominalmente, chicoteia nominalmente uma ovelha dentro da igreja. Existem pastores que tratam ovelhas como se fosse lixo, como se ele fosse o príncipezinho e a igreja fosse aqueles que tem que estar sempre com a cabecinha de presépio, dizendo sim, a cabecinha ali balançando de vaquinha de presépio, sim, sim. Olha, o bom pastor, o pastor segundo o coração do Pai, tem a diversidade. Não é todo mundo que crê na sua pregação, não é todo mundo que aceita. Muita gente não vai aceitar. Mas isso não quer dizer que você vai expulsar a pessoa da igreja, que você vai eliminar a pessoa, que só vai deixar de dar a paz do Senhor, que você vai expulsar essa pessoa do convívio dos irmãos. Não, rapaz, o contraditório é até bonito para crescer em graça. Mas tem pastores que, infelizmente, não são segundo o coração de Deus, são segundo o coração de aço, segundo o coração de bronze e de ferro. Em quarto lugar, característica do pastor segundo o coração de Deus é o que o pastor segundo o coração de Deus tem conhecimento bíblico e tem conhecimento secular dos assuntos da atualidade. Ele é bom de Bíblia. Ele já leu a Bíblia várias vezes. É triste dizer, mas tem muita gente que se diz evangélico, que se diz pastor e não conhece a Bíblia. Não leu, nunca leu a Bíblia toda. Nunca leu, porque não gosta de ler. A gente vê isso até quando eles escrevem. Não sabe nem escrever. Ora, se eu sou um leitor assíduo da Bíblia, eu vou saber escrever, viu? Como eu não leio a Bíblia, eu escrevo mal, muito mal. Então, um pastor, segundo o coração do Pai, tem que conhecer a Bíblia, gente. E ele tem que conhecer também extra-Bíblia. Ele tem que conhecer química, biologia e história. História da igreja, história do mundo, história do Brasil. Ele tem que conhecer e dominar assuntos da vida, sociologia, filosofia. Ele tem que ser bom em teologia. Mas ele tem que conhecer filosofia, ele tem que conhecer os padrões desse mundo, as informações que esse mundo traz. Como é que a gente vai debater e salvar uma geração se a gente não conhece quais são as dores dessa geração? Então, um pastor segundo o coração de Deus, ele tem que ter conhecimento, ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que gostar dessas tarefas. Se ele não lê, ele não tem prazer de conhecer, não dá. No passado, existiam muitos pastores que eram analfabetos, que não tinham conhecimento, domínio da língua portuguesa. Mas eu vou te contar, viu? Eles se superavam. Eles ouviam
eles ouviam muito, tinham um ouvido aguçado para ouvir, eram sábios. Então a gente hoje não pode, no tempo da internet, da informação, você não pode ser um pastor ignorante. A sexta característica de um pastor segundo o coração do Pai é que um pastor segundo o coração de Deus livra as ovelhas dos perigosos lobos e ladrões. Gente, um pastor, ele tem por obrigação de lutar contra as heresias. Tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz assim: quem poupa o lobo decreta a morte das ovelhas. Então, prestemos atenção. Paulo Romeiro, um dos pastores que eu mais gosto de ouvir, ele disse uma vez, olha, toda heresia só entra na igreja pela figura do pastor. Se o pastor não quiser, a heresia não entra. Então veja que é sério, né? Então existem lobos, existem falsos profetas. Jesus Cristo falou sobre falsos profetas, que vêm até vós com palavras persuasivas, mas sem poder nenhum de Deus, até que fazem milagres, sinais e maravilhas, mas Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então um pastor segundo o coração de Deus, ele tem que poupar a igreja de heresias. Então, pastor, me escuta. Você está me escutando, os pastores que estão me escutando. Tome cuidado, viu? Não deixe as heresias entrando na igreja e você fazendo vista grossa, não. Você tome cuidado, é de Deus, é bíblico. Jesus Cristo faria isso. A pergunta é essa, viu? Jesus Cristo faria assim. Não é? Quantos falsos... Existem igrejas inteiras, denominações inteiras que são formadas por falsas doutrinas de falsos profetas antigos. Tem igreja aí com 300 anos, 200 anos, trazendo heresias, trazendo o judaísmo para dentro da igreja, né? Então, muito cuidado, muito cuidado. E para finalizar, um pastor segundo o coração de Deus ensina o caminho seguro para as suas ovelhas. O pastor, segundo o coração de Deus, ele guia, ele diz, olha, o caminho é Jesus, o caminho é ler a palavra de Deus, o caminho é o perdão, o caminho é crer no evangelho de Jesus Cristo, o caminho é você reconhecer que só Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que sem Ele não há salvação. O caminho é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Esse é o caminho. Esse é o caminho seguro, gente. É Bíblia, é escola dominical, é participar dos cultos, é ler a palavra de Deus com alegria, com vontade, conhecer o Novo Testamento, ler, deixar internalizar, como diz o Salmo de número 1, meditar na palavra de Deus. Então um pastor segundo o coração de Deus não fica com dieta besta, não, com passeios gospels, com besteirada, com musicografia. É palavra, é Bíblia, é pregação, é informação, não é? Esse negócio de ficar apenas no emocionalismo, no rodopiar no espírito. Daqui a pouco eu vou, daqui a uns dias tem uma pregação sobre isso aqui, e sem internalizar o verdadeiro espírito na vida. Então, por favor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que você possa ser um pastor segundo o coração do Deus. E você que é ovelha, analise a figura do seu pastor. Se ele é um homem de Deus, o fruto mostra isso, vai ser o fruto, viu? Não é a roupa, nem a gravata, não, é o fruto. É o trabalhar. O fruto não é quantidade de crente, não. O fruto é vida, vida com Deus. É o fruto do Espírito na vida dele. É um homem de Deus? Ame, respeite, queira bem a ele. Agora, se você perceber, eu estou numa alcateia, pastor. É numa alcateia. Aqui o negócio é me depenar. Aqui o negócio é tirar meu dinheiro. Aqui o negócio aqui é me tornar um escravo psicológico da religião.
estão me transformando no fariseu espetacular, viu, pastor? Então, saia daí. Esse não é seu lugar. Evangelho é uma coisa, religião é outra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa-nos poderosamente. Que nessa manhã o teu espírito possa avivar o coração dos verdadeiros pastores. E ao mesmo tempo que o Senhor possa trazer para as ovelhas a visão de que um homem de Deus é uma bênção e que eles possam ser amados, respeitados e cuidados. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai.